Conceito de clientes. Considere o seguinte conceito para entender o atendimento denominado de superior. Cliente interior. É você, seu espírito, sua alma. São todos os colaboradores, diretores, gerentes e funcionários, ou seja, todos os colaboradores da empresa que utilizam seus serviços. Cliente externo. São as pessoas que compram ou utilizam os produtos e serviços da empresa fornecedora. Para ser um bom profissional, um bom relacionamento com esses três tipos de clientes é essencial, estando disposto a interagir com cada um deles. Vejamos como. Cliente interior. Para atendermos bem, precisamos estar bem conosco. Devemos estar felizes e dispostos, pois se estivermos desmotivados, sem entusiasmo, tudo soará com falsidade e desestímulo. Cliente interno. Como são as pessoas com quem convivemos na empresa, nossos colegas de trabalho. Os laços de companheirismo devem estar firmados, para que assim o atendimento seja adequado. Esse laço atribui um sucesso profissional, pois muitas vezes precisamos uns dos outros, e estando o ambiente harmonioso, o atendimento é feito corretamente. Cliente externo. Conhecendo todos os sistemas da empresa, este cliente consumidor se sentirá bem na empresa. Devemos atendê-los com respeito. Eles são o motivo por estarmos ali. Sem eles, não existiria a empresa. Antes de começarmos outro assunto, vamos ver se você entendeu. Comunicação e marketing pessoal. Comunicar-se não está relacionado somente ao uso de palavras, mas a muitos outros fatores, como, por exemplo, gestos, olhar e até a roupa que usa. A comunicação é a linguagem que nos acompanha desde sempre. Estudos revelam que um indivíduo, ao se apresentar em determinado grupo social, em relação ao impacto sofrido sobre ele, 55% refere-se à linguagem corporal, postura e gestos, 38% ao tom, à voz, e 7% refere-se ao conteúdo textual de sua apresentação. É claro que tais índices variam de acordo com a situação, mas é evidente perceber que a linguagem corporal e o tom da voz influenciam diretamente sobre o que as pessoas pensam a nosso respeito. Dessa forma, o importante não é dizer, mas sim como dizer. Como vemos, o ato de se comunicar está diretamente ligado às nossas relações interpessoais. Um dos pressupostos mais importantes do marketing pessoal é exatamente essa capacidade de interagir e influenciar positivamente a coletividade ao seu redor. Quando encontramos com alguém, é comum expressar saudações do tipo "Bom dia, como vai?". Tais saudações podem ser interpretadas de diferentes formas. Isso depende do tom de voz imposto, ou seja, dependendo da forma como foi dito, a resposta pode ser cordial ou não. De modo geral, no momento de comunicação, é preciso criar empatia com as pessoas com as quais dialoga, adequar seu tom de voz à maneira do interlocutor, ter uma postura corporal adequada e coerente ao contexto em que se está inserido, estar atento à reação das pessoas diante de nossa forma de se comunicar e modificar o modo de agir sempre que necessário. A globalização requer tanto das empresas como dos profissionais um preparo constante para que estejam sempre aptos às mudanças. Vivemos na era da informação. Dessa forma, é preciso valorizar as relações interpessoais, ou seja, a comunicação. Você, enquanto operador de caixa, deve ter uma postura que beneficie sua carreira profissional. Suas habilidades e atitudes devem mostrar seu verdadeiro potencial
para que assim possa ser valorizado. Há diversos fatores que influenciam como o interlocutor compreende a mensagem. Destacam-se: postura. A postura refere-se à expressão corporal, ou seja, a maneira de andar, sentar, portar-se nos mais variados conceitos. Comprometimento. Comprometimento refere-se ao conjunto de ações que indicam boa educação. Para que haja uma boa impressão, é preciso uma harmonização dos fatores citados, ou seja, tanto postura quanto comprometimento. Aparência. Vivemos em coletividade. Dessa forma, somos percebidos e observados constantemente. A aparência é a manifestação da realidade, de tal forma que esta encontra na aparência a sua revelação. Nesse sentido, a aparência se torna um critério de avaliação. Por isso, vestir-se bem é fundamental. Não significa que você deva usar roupa de grife e marcas caras. Pelo contrário, seu traje deve estar sempre limpo, ajustado e bem passado. Pequenos detalhes constroem uma imagem no seu interlocutor, como, por exemplo, as unhas cortadas, barba feita, sapatos limpos, roupas discretas e adequadas ao contexto em que se está inserido. Como vemos, a aparência está mais relacionada a uma questão de limpeza do que a dinheiro. Expressão corporal. Como já foi dito, este fator é talvez o mais importante para qualquer profissional que trabalha com o público, seja ele vendedor, operador de caixa, etc. Perceba o quão importante é cuidar da voz, treinar a dicção. Só assim será possível ter uma fala bastante compreensível e coerente. É preciso, dessa forma, se preocupar com a linguagem dita pelo corpo e pelos gestos. Atitudes positivas e proativas. Pouco adiantará ter boa aparência, boa voz e uma dicção perfeita se o profissional operador de caixa não tiver um olhar otimista das coisas. Será ainda pior se for um maledicente, ou seja, aquele que vive reclamando das pessoas. É essencial que o operador de caixa saiba tomar posturas produtivas e positivas, tais como entusiasmo, integridade, bondade, tolerância, etc. Saber se relacionar com as pessoas. É imprescindível gostar de conversar com as pessoas. Entretanto, são necessários alguns cuidados, tais como saudações cordiais impostas em qualquer convenção social, desde um simples bom dia a um grande parabéns. A cortesia com as pessoas do nosso convívio é fundamental. Saber falar em público. Muitas pessoas têm um profundo conhecimento técnico, experiência profissional, entre outros predicados. Entretanto, se este não tiver uma boa comunicação em público, não conseguirá transmitir de forma clara sua mensagem. É importante ressaltar que nessa sociedade da informação, o importante não é o que sabemos, mas sim o que fazemos com o que sabemos. Obviamente que as sugestões de como se portar em situações semelhantes não se esgotam por aqui. Poderíamos sugerir ainda ter sempre cartões de visita à mão, estreitar suas relações pessoais através de encontros e jantares, entre outros. Devemos ter em mente que o marketing pessoal não é uma ação isolada e artificial, em que só se obedece a convenções sociais, mas sim um conjunto de atitudes que são reflexo do que você realmente é. É uma estratégia usada para vender a imagem e influencia a forma como as outras pessoas olham para quem a utiliza, ou seja, trata-se de um conjunto de atitudes que refletem o seu verdadeiro eu. Abaixo, um interessante texto em que o importante consultor Max Geringer traz 10 boas dicas a respeito de como promover o marketing pessoal, bem como a sua importância para o seu crescimento profissional. Primeiro, liderança.
Ter voz de comando é muito importante para qualquer empresa. E se você tem capacidade de ajudar os outros e conseguir bons resultados, além de ser um formador de opinião, a empresa logo perceberá estas qualidades. Segundo, confiança. Você precisa ser uma pessoa respeitada não só pelos seus superiores, como também pelos seus colegas de trabalho. E conseguir a confiança deles é muito importante para seu crescimento profissional. Terceiro, visão. Uma pessoa tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo. Sugerir mudanças que ajudem na melhoria de condições de trabalho dela própria, como também dos colegas. É tentar ter boas ideias para a melhoria da empresa, de uma forma geral. Quarto, espírito de equipe. Ajudar os colegas mesmo que eles não peçam ajuda, pois na realidade está cada vez mais difícil encontrar pessoas que façam isso. Quinto, maturidade. É saber resolver os problemas e conflitos por si só, evitando assim intervenções de outras pessoas e conseguir resolver um problema e não criar mais problemas a partir daquele. Sexto, integridade. Fazer seu trabalho sem prejudicar ninguém. É claro que existem pessoas que realmente fazem de tudo para poder passar na frente dos concorrentes. Porém, você não precisa se igualar. Ter vontade de fazer é uma coisa, já colocar em ação é outra completamente diferente. Além da empresa ficar com uma péssima impressão de pessoas que criam situações para prejudicar outras. É preciso tomar cuidado para a ambição não virar excessiva e acabar prejudicando a si próprio. Sétimo, visibilidade. Ser ativo na empresa e sempre estar contribuindo, mesmo que aparentemente não se ganhe algo em troca, pode trazer boas promoções e uma visibilidade muito bem vista. Oitavo, empatia. Saber reconhecer o trabalho de outras pessoas, reconhecer o mérito e qualidades dos outros. É se colocar no lugar do outro em determinada situação. Nono, otimismo. Não é ter um otimismo burro, e sim um otimismo com causa, pois muitas vezes o estresse do trabalho tende a fazer com que nós vejamos as coisas piores do que realmente são. Então se mantenha calmo e analise as situações com calma. Não seja o primeiro nem o segundo a se desesperar com a seguinte situação. Décimo, paciência. Tenha calma. Não irá ser de um dia para o outro que você vai conseguir um aumento de salário ou uma promoção. Há de se pensar que certas coisas podem não sair como esperado. Por isso é muito importante ter calma, principalmente jovens recém-formados, que acabam de entrar em uma empresa em uma semana e na outra já estão pensando por que ainda não foram promovidos. Tenha calma, não irá ser de um dia para o outro que você vai conseguir um aumento de salário ou uma promoção. Vamos agora, para fechar esta aula,